Boa noite, eu sou Marcelo Militão e está começando o programa Cidadão Tropical. As criptomoedas têm ganhado cada vez mais destaque no cenário financeiro mundial. E no Brasil não é diferente. Tanto que sua regulamentação tem sido um tópico de bastante interesse e debate no Congresso Nacional. No final do ano passado, o projeto de lei 4.173/23, aprovado pelo Senado, estabeleceu diretrizes para o mercado de ativos virtuais no país, que são tratados como bens e, portanto, sujeitos à tributação do imposto de renda. Antes do projeto de lei recentemente aprovado, o Banco Central emitiu normativas que permitem que as instituições financeiras brasileiras realizem transações envolvendo criptoativos, desde que sigam procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. No programa de hoje, para falar desse assunto, convidamos o especialista em contabilidade para investidores, Luiz Fernando Cabral, do escritório contador do Trader. Como vai, Luiz Fernando? Tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Vamos então começar. Como é que está atualmente a regulamentação das criptomoedas no Brasil? Olha, você sabe que nós estamos num momento perfeito essa pergunta. Você sabe que 2024, janeiro de 2024, está marcado por um monte de mudanças. Mudanças na parte de imposto de renda, mudanças na parte de estrutural, tributária, seja aqui no Brasil ou fora. Entre essas mudanças com a reforma tributária que veio para a pessoa física e pessoa jurídica, um braço dessas mudanças foi para o mundo dos investimentos, inclusive criptoativos. Então hoje você tem mudanças no mercado internacional, em criptoativos e na própria B3. Então não é mais um negócio clandestinão, assim, não, vamos dizer. Aquele mundo que se vendia que era um mundo descentralizado, que não tinha regra, que ninguém ia fiscalizar, que eu podia fazer de tudo, isso não existe mais. Na verdade nunca existiu, era uma ilusão que se vendia. Até porque o governo federal e a própria Receita Federal, que é o órgão fiscalizador, eles têm feito muita força para poder controlar tudo isso. Mas agora ficou mais claro, as regras mais claras, o que pode, o que não pode fazer, o que precisa pagar, o que precisa declarar, o que precisa informar, hoje está muito mais claro. Segue o mesmo padrão, essa regulamentação do resto do mundo, ou aqui tem diferença? Na verdade, o Brasil ele é um destaque mundial por ter uma regulamentação muito mais avançada do que em outros países. Você percebe que existe até tipos de investimento que são proibidos em outros países e que é permitido aqui no Brasil. O Forex, por exemplo, que são investimentos em pares de moeda, criptoativos, tem uma regulamentação muito mais clara, fácil e acessível para qualquer contribuinte do que em outros países. Só que o Brasil é o Brasil, né? Ele tem as regras dele e tem que seguir. E aí o brasileiro que tem domicílio fiscal aqui segue as regras daqui. Mas isso não é só no investimento, em toda e qualquer situação que você tem o domicílio fiscal aqui no Brasil, as regras são daqui. Se um dia você sair do Brasil, aí vai ter que seguir as regras de outro país. Quem que é o agente fiscalizador? Foi definido agora, né? Quem que fiscaliza os investidores em criptomoeda? Bom, em criptoativos específico, nós temos dois grandes órgãos fiscalizadores. Nós temos a Receita Federal, que é o órgão máximo de fiscalização e arrecadação. A Receita Federal ela tem um trabalho de fiscalizar e arrecadar. Mas eu ainda pondero aqui o COAF, que é o órgão de fiscalização de operações financeiras. Esse para criptomoedas ele está mais intensificado, mas numa outra vertente. Por exemplo, a Receita Federal vai fiscalizar se o contribuinte teve ganho, se pagou imposto, se aumentou o patrimônio, se transitou dinheiro com cotação de dólares fora do Brasil. Já o COAF vai fiscalizar se é pirâmide financeira, lavagem de dinheiro, financiamento de alguma coisa ilícita. Então o COAF olha para esse lado mais criminal, vamos dizer assim, e a Receita Federal mais para o lado tributário. Então a fiscalização é boa, então? Nós temos Receita Federal, COAF e o Banco Central também, que sempre está de olho nessa movimentação. Na sua opinião, com a fiscalização e a regulamentação, vai evitar a prática de golpes? Por exemplo, vamos lembrar do Gustavo Scarpa, do Palmeiras. Esse caiu num golpe, né? Talvez por falta de informação. O que você pensa? Assim, é muito difícil você mencionar que não vai ter mais golpe, porque, poxa vida, o ser humano consegue tirar algumas coisas que a gente fica difícil de mencionar. Eu acho que fica com a fomentação, por exemplo, esse espaço que você está dando, com a sua audiência, parabéns por isso, para falar de um assunto complexo, que é o cara investir em criptomoedas e ter a responsabilidade junto aos órgãos fiscalizadores de cumprir o papel de contribuinte. Essa fomentação do assunto talvez gera uma consciência do pessoal ter um pouco mais de, como eu posso dizer, de
intimidade com as informações, né? De ter ali uma forma de organizar melhor, de ter uma avaliação melhor, de ter uma condição de perceber o que é sério e o que não é sério. Mas sempre vai ter gente querendo dar o golpe. Normalmente tem gente que ainda vai buscar isso digitando no Google, né? Esse é o problema. Na internet, né? Aquelas promessas milagrosas que você vai ficar rico do dia para o outro, não acontece, né? É sempre a longo prazo. Conversava com você no off, né? Pô, eu investi a X valor, vendia a X valor, mas foi um tempo para isso acontecer. O Bitcoin batia 320 mil dólares, caiu a 16. Então quem comprou a 320 mil perdeu muito dinheiro. Quem comprou a 16 e está vendendo a 62 agora, vai ganhar muito dinheiro. Como é que você faz para não perder? Estratégia, saber executar, ter um bom mentor, se você não conhece, ter uma boa pessoa de confiança, mas você tem que ter cuidado. E você vê que você falou do Scarpa, né, do futebol do Palmeiras, é ele, acho que o Mike é outro jogador, confiou num outro jogador do Palmeiras, que era o William, né, e que tinha a empresa que era de um outro sócio. William Bigode, né? E o outro sócio abandonou. Então sempre vai ter, você tem que ter ali. Eu acho que agora tem, e aí eu preciso engrandecer a empresa que eu constituí, porque hoje você tem empresa como a nossa que dá todo o respaldo para o nosso cliente. Assistência mesmo. Poxa, você toma cuidado com isso. Você tem obrigações mensais, obrigações semestrais, pagamento do imposto e a declaração anual na pessoa física. Na pessoa jurídica é um mundo completamente diferente. Então busque profissionais para poder te auxiliar caso você tenha um começo de jornada. Só para a gente ter exemplos aqui, quem começa a investir em criptoativos, aqui, quais são empresas que você sabe que são sérias, né? Que atuam nesse mercado hoje? Hoje tem um monte de exchanges, e a gente fala exchange que é corretora. Eu vou usar corretora, mas é que fora do Brasil utiliza de exchange. Corretora é porque ela tem que ter um vínculo aqui no Brasil. Né? Tem que ter a CVM, vai ter que ter autorizações da CVM para poder atuar no Brasil junto com o Banco Central. Muitas dessas não tem aqui no Brasil, porque o Brasil ainda não permite que essas empresas venham para cá. Mas você tem várias empresas, grandes bancos, bancões que estão oferecendo criptoativos. Então, vai em empresas que têm nome. Você pega, posso falar? Claro. Né? Então claro. Você tem mercado que é Bitcoin, Binance, você pega a Evni, que é uma corretora de fora do Brasil, Nomad, a BTG, o maior banco da América Latina, está oferecendo criptoativos e ETF, BDR vinculadas a um criptoativo. A própria XP Investimento está começando um movimento. Você pega o Banco Inter, está começando um movimento. São grandes bancos, grandes nomes que estão ali. E por mais que você pode ter problema com elas, mas você tem a quem recorrer. O problema é que se você for numa empresa que talvez não tem tanto nome, muitas vezes você fica vendido, não tem quem recorrer quando acontecer algum problema. E aí perde mesmo. Perde. Se não souber, perde. Eu não vou dizer que não perde, tem muito cliente que perde. Mas uma coisa é você perder numa operação que deu errado. Você estima você faz estudo, estima que o mercado vai para um lado e ele vai para o outro e está tudo bem, isso é normal. Porque renda variável ela vai variar mediante a força de mercado. Outra coisa é você perder dinheiro por amadorismo, por inocência, aí dói mais. Aí dói mais. E não adianta reclamar na polícia que não vai recuperar. Você pode abrir e tal, pode tentar, mas novamente, se for uma empresa consolidada que tem lastro, a Polícia Federal pode tentar recorrer e você com o processo conseguir. Mas veja, a gente conversava no off, 2 ou 3 situações que a gente colocou, uma no Paraná, outra fora do Paraná. O cara vai lá e desligou o botãozinho, apagou tudo, você não tem para quem recorrer. Um abraço. Um abraço. Não tem ainda um criptoativo brasileiro oficial, né? Não. Existe uma moeda virtual que o Banco Central diz que está tudo pronto. Né? Eu até acompanhei na época do ministro Paulo Guedes, porque eu estava muito interessado ali. Está tudo estruturado, mas esse governo deu uma segurada, então eu não sei até onde ficou. Mas até a informação que eu tinha até 2021 é que já estava tudo pronto para ter o real digital. Era a proposta do Banco Central na época. E essa teria lastro, né? O lastro real. O lastro real. Então seria... E aumentar muito o investimento, né? E aumentar o investimento e diminuir a diferença do real para o dólar, porque nós estamos falando de macroeconomia. Ia ter um impacto bem interessante para o Brasil. Mas você acha que ainda pode sair, que não é um negócio que... Eu acho que é inevitável. Se é nesse governo, próximo... veja bem, por que os criptomoedas estão subindo agora? Vamos falar o Bitcoin. Por que o Bitcoin está subindo agora? Porque você tem a guerra na Ucrânia, você tem a guerra lá no Israel, o próprio dólar está na insegurança por conta da eleição. E o Bitcoin tem sido levado como uma moeda pós-guerra. Então,
a economia tem olhado as criptomoedas como uma forma de ter uma ruptura do dólar. Então essa é a aposta do mercado agora, e aí começa a subir. Vai acontecer? Vamos ter que esperar para ver. Não tem jeito. Você deve ter clientes que investem muito. Qual que é o perfil hoje do investidor brasileiro, pela experiência que você tem diretamente na empresa? Olha, eu tenho todos os tipos de perfis. O tradicionalzão, o cara começa numa renda fixa, aí ele bota o pezinho em ações, aí ele ganha um pouquinho de dinheiro, já quer dar um pouco mais de aventura, vai para o mercado de contratos futuros, opções, que já tem um risco um pouco maior, mas tem uma rentabilidade maior. Aí ele toma gosto, aí ele começa a investir fora do Brasil, com ações norte-americanas ou uma corretora fora do Brasil. Hoje, Estados Unidos, Austrália, Japão, a galera gosta, Índia, a galera gosta de operar muito, o Uruguai está bombando, que é de direita, assim. acaba facilitando o mercado de capital. Então ele começa e depois ele entra para criptomoedas. E eu tenho a molecada mais jovem que já vai para day trade, contratos futuros, alavancados, aí vai para o Forex e já entra para criptoativos. Então quando você fala jovem mesmo? Jovem de 20 mesmo. e poucos anos? 18 para... Lá a gente tem até uma métrica, de 18 a 25 anos são os jovens que a gente fala que são os caras que quer ligar, sabe, a adrenalina. Então ele quer botar dinheiro, quer movimentar contrato, então perde mais do que ganha. De 25 a 35 são os caras já mais a médio e longo prazo. Vou comprar uma renda fixa para fazer meu fundo de emergência, vou botar um pé em ações para poder alavancar meu dinheiro. E eu tenho depois os caras de 45 para cima, que é os conservador, põe muito dinheiro, falando de muito dinheiro, só que ele já faz de uma forma mais consciente. A longo prazo, já coloca em ativos, em fundos imobiliários, ações ou contratos que vão dar uma rentabilidade de forma com um risco menor e um retorno maior. Vamos falar um pouco da tributação em cima dos criptoativos. Hoje, quanto que paga? Existem vários fatores para você encontrar a tributação. Né? Certo. A gente fala da base de cálculo. Né? Quanto você paga de imposto? 15% sobre o teu lucro. Agora, para encontrar o lucro, tem um monte de fatores que você vai precisar se atentar. Então, cotação de dólar, compra, venda, o quanto você vendeu, se está no Brasil, se está fora do Brasil. Então, existe uma regra até 2023 que a gente utilizava do ganho de capital para poder apurar os criptoativos. O ganho de capital ele não foi criado para isso. Mas o governo alocou os ganhos em criptoativos como ganho de capital. Então, até 5 milhões pagava-se 15%, tendo a isenção de R$ 35 por mês quando você vendesse até esse valor. Então, eu negocio durante o mês e eu vendo até R$ 35 mil, eu posso contemplar a isenção. Aí eu faço a minha apuração dentro do GCAP e não pago o imposto porque eu tenho um lucro isento, depois informo na declaração. Quando passa isso, eu pago 15% até 5 milhões. Acima de 5 milhões, eu começo a ter uma tabela progressiva para chegar até 27,5. Agora não tem mais isso. Agora mudou. Em 2024, dependendo da situação, eu posso ter compensação de prejuízo que antes eu não tinha. Então, eu perdi. Essa é uma novidade. É uma novidade. Eu perdi hoje. Amanhã eu ganho. O que acontecia na regra passada? Perdeu. Um abraço. Quando você ganhar, tributo 15%. E agora, Luiz Fernando? Você perdeu, controla. Vamos fazer projeções. Quando você ganhar antes de você pagar, volta e vamos verificar esse abatimento. E aí você paga 15%. Só que os 15% agora é no ajuste anual. Então, 2025 é que eu vou pagar o imposto. Então, eu faço projeções o ano inteiro, compensações o ano inteiro, controles, documentação, para que eu possa, lá no ajuste anual, comprovar isso daí. E aí eu pago lá no ajuste 15%, então, com a nova regra. Quem investe necessariamente tem que ter uma assistência de um especialista. Não Na tem? verdade, no ano passado, eu tinha muito cliente que falava, Luiz, não tem como sem ter um profissional me ajudando. Nesse nova regra, é impossível o cara controlar sozinho. Eu falo com propriedade, é impossível controlar, porque agora aumentou o nível de registros, controles e documentação que ele vai precisar. E outra, as regras para o imposto de renda saem amanhã, nós estamos gravando aqui nesse domingo à noite, mas vai sair na segunda-feira e eu vou ter as informações mais precisas. Pode ser que lá no ajuste some-se toda a fonte de renda dele, então pode ser que aumente mais ainda. Então a gente tem que estar um pouco cauteloso para ver como é que vai pagar isso daqui. E é isso que eu ia te perguntar sobre declaração de imposto de renda. Uma coisa é certa, tem que declarar. Todo mundo que investe, eu vejo muita gente falando bobeira, eu falo com propriedade, todo mundo que investe está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Mas qual é o problema? Existem 7 critérios que podem levar à obrigatoriedade. Às vezes as pessoas pegam um e falam, não, eu não estou. Estou isento. Estou isento. Aí o que acontece? Vamos falando de criptomoedas.
Janeiro de 2024, 25 mil CPFs foram bloqueados pela Receita Federal por não ter entregado a declaração de 2023 com operações em criptomoedas. Bastante gente, hein? É bastante gente. Não... Então, ainda com o CPF bloqueado, conta corrente bloqueada, estão tentando resolver e aí fica mais caro. Né? São multados e depois tem que procurar profissionais para poder ajudar. E se não fizer, protesto em cartório, dívida ativa da União, contas correntes bloqueadas. E se for um valor muito alto, por exemplo, o cliente movimenta muito, dependendo da movimentação, ele pode ir até para a execução fiscal. Que é pior, né? Mas que documentos são exigidos e procedimentos para preparar essa declaração, para apresentar a declaração? Toda e qualquer operação que você faz em criptoativo tem registros pela corretora. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar todos os registros de compra e aí assim, ó, entenda, quando você transfere dinheiro para fora do Brasil, a moeda mundialmente negociada, eu estou comprando criptoativos. Não, mas antes disso você tem venda de dólar. O Banco Central está vendendo dólar para você, porque quem está fora do Brasil, as exchanges estão negociando em dólar. Então você tem cotação do dólar na compra, aí você tem que somar as despesas. Todas essas operações de compra vai ter documentação de compra. Depois na venda, documentação de venda. Aí você vai ter que casar compra com compra para verificar o resultado de operação a operação, para fechar o período do mês e ver quantas operações você fez, quanto deu de lucro, e aí você aplicar a taxa percentual de 15% e gerar a guia de recolhimento da Receita Federal, que é o DARF. Isso todos os meses, para cada ativo que você fizer de negociação. Tem que ser bom de matemática, hein? Bom de matemática e de controles pessoais. Então hoje a Receita exige, não é que, às vezes eu vejo, por exemplo, ela aceita. Não, ela exige que você tenha os documentos da corretora, os seus controles pessoais Excel, transferências bancárias, por exemplo, sai da conta corrente, vai para uma exchange ou para uma corretora, essas transferências têm que estar registradas, você tem que controlar, porque na hora da declaração, se você cair na malha fina, é isso que vai poder comprovar que você está certo ou errado. Ou então não tem conversa, vai ser multado. Só que aí as multas começam com R$ 165,74, podendo chegar até 20% de toda a movimentação que você teve ou do montante do patrimônio que você tem. Acrescido de multa e juros, né? Não é brincadeira. Não é brincadeira. Tem que declarar também no exterior? Para os brasileiros que estão lá fora, sim, né? É que depende muito. Por exemplo, o brasileiro que está lá fora e ele tem o domicílio fiscal ainda, ele tem dois problemas. Porque ele tem fonte de rendas lá, vamos pegar os Estados Unidos. Ele tem fonte de renda lá e ele vai ter que informar lá porque ele tem renda e tem retenção na fonte lá. E ele tem aqui também, então ele declara lá e declara aqui. Se ele tem renda lá e investe aqui, então ele vai ter que declarar aqui e pagar o imposto aqui. Dependendo da movimentação, o imposto que é retido lá, eu consigo abater aqui. Se ele está morando lá e tem o domicílio aqui. Agora, se for o oposto, o brasileiro está aqui, mora aqui, domicílio aqui e investe fora. Aí é tudo aqui dentro do Brasil. Não é brincadeira, não, né? Aí você tem que entender da legislação brasileira, entender da legislação dos Estados Unidos e ainda a parceria que eles têm. Os americanos já tributam também. É na fonte daí, né? 30% no ato. Nossa, muito pior, vamos dizer assim. É pior porque você tem 30% no ato, então você não tem por onde fugir muito. E lá na declaração do imposto de renda deles, que é o Tax ID, eles ainda vão ter que pagar um complemento, dependendo da movimentação. Aqui no Brasil, você paga 15%, então já só é metade, e no ajuste anual você não paga nada. Entendeu? Entendi. Então não paga nada. Nessa movimentação de criptoativos, né? E para criptoativo não existe nenhum lugar que é paraíso fiscal, vamos dizer assim. Na verdade, todas as exchanges hoje que você for trabalhar está em paraíso fiscal. Mas o que é paraíso fiscal? Pô, você pega, os Estados Unidos tem paraíso fiscal. Então tem estado dos Estados Unidos que ele cobra pouquinho ou quase nada para que a empresa coloque a sua sede lá. Paraíso fiscal aqui não é que você vai deixar de pagar imposto. Paraíso fiscal são benefícios fiscais onde o imposto é muito pequeno comparado ao resto do mundo. Então, Bahamas, que antigamente utilizava muito de paraíso fiscal como lavagem de dinheiro, né? Não, mas não é. Hoje o paraíso fiscais existe com reduções de carga tributária para fomentar o Estado que talvez não tenha muitas condições. Tem outras obrigações, além da tributação sobre o lucro, etc., fiscais, burocráticas? Criptoativos tem uma... A gente sempre fala que o investidor, em qualquer coisa que ele for investir, ele sempre tem duas obrigações. Pagamento do imposto e depois declarar toda a sua movimentação, pagamento e patrimônio. Os criptoativos, ele tem três. Ele tem o pagamento do imposto, uma declaração mensal, que foi instituída pelo ato, Instituição Normativa 1888 de 2019, onde ele tem que informar todos os meses todas as suas compras e vendas em movimentação financeira em criptoativos. Isso é feito dentro do portal da Receita Federal, todos os meses. Se não faz, multa de R$100 cumulativa. Então, todo mês vai comendo R$100 dele lá.
Nossa. E depois a declaração anual também, né? Então ele paga o imposto, declara mensal e depois declara no ajuste anual. E é por isso que não é um negócio para quem quer brincar, não. Isso é bastante sério, né? Se brincar, o preço vai ser caro. É uma brincadeira cara. É uma brincadeira cara. Não é E a Receita tem 5 anos para te fiscalizar. Às vezes o pessoal fala assim, não, mas eu tô há 2 anos, nunca deu nada. Mas quando der, a conta vai chegar bem pesada. Retroativo com tudo. Retroativo, com multa e juros e fora que existe uma coisa que os brasileiros precisam entender. A Receita Federal, ela é o órgão fiscalizador. Isso é um fato. Mas tem um fato que ela elege o responsável pelos atos e pelas informações. Então, às vezes eu falo, você é o responsável. Não é que eu estou te chamando de responsável ou irresponsável. Legalmente, você foi eleito pela Receita Federal, mesmo sem querer, responsável por apresentar para ela as informações para ela te fiscalizar. Então, você é responsável. Quando você não faz, você é autuado por não ter feito, você é multado por não ter pago o imposto ou ter cumprido com as obrigações acessórias e ainda pode sofrer uma ação por não ter cumprido com a responsabilidade que foi transferida para você de cumprir com esse papel. Só para e 35 mil era isenção, agora não tem mais. Não tem mais. Na verdade, mesmo que seja bem pouquinho. É possível, aliás, investir valores baixos em criptoativos? Vamos responder a pergunta mais fácil. É possível. Hoje, você compra frações, R$100, R$50, R$30, você consegue operar. Não vai te dar muita, né? O cara não vai colocar R$30 e querer fazer 1 milhão, que não vai dar. Vai acontecer. Máxima do mercado. Quer 1 milhão na bolsa? Injeta 1 milhão, aí você faz 1 milhão. Então, R$30, mas você consegue ir aprendendo e acontecendo. Agora, a pergunta mais difícil, sobre a isenção. Por que eu falei que é mais difícil? Porque agora ficou complexo. Funciona assim a nova regra. Se você estiver numa corretora fora do Brasil, você pode compensar prejuízo, mas não existe nenhum tipo de isenção. E o pagamento vai se dar de 15% sobre os seus lucros. Se você estiver numa corretora no Brasil, com autorizações para operar no Brasil, que a CVM está fiscalizando junto com a Receita Federal, você pode ter a isenção de R$35 ainda, mas não pode compensar prejuízo. Então hoje ficou facultativo e opcional. Eu prefiro compensar prejuízo, então eu vou ter que levar meu dinheiro para fora do Brasil. Não, eu prefiro a isenção, então eu vou trabalhar dentro do Brasil. O X da questão é que são 2 ou 3 corretoras que permite que operam no Brasil de forma legal. E elas não são tão conhecidas assim. Então tem aquela insegurança do começo da nossa conversa. Você está conhecendo mais sobre criptomoeda, criptoativo, com o Luiz Fernando Cabral, um especialista aqui, e do escritório Contador do Trader, né? A contabilidade dele é para investidores, inclusive, né? Porque muitos contadores não são nessa área, né? Podem entender um pouquinho, mas não entendem muito, não é, Luiz Fernando? Eu tenho um grupo de empresas de contabilidade. Uma delas é uma voltada para a educação, onde a gente só dá mentoria para contadores que têm clientes ou desejam estar nessa área e não sabe nem por onde começar. Porque é complexo mesmo. Muito complexo. Eu estou há 20 anos. Né? E parece que eu sou novo, mas não. Eu tô. Por que eu estou? Porque em algum momento eu entrei no mercado financeiro para operar na Bolsa de Valores. Então eu estou mergulhado nesse mundo há muito tempo. Eu sou um investidor, eu opero na Bolsa muito pesado, então eu consigo ter uma... Já ganhou e já perdeu? Já sabe mais ou menos caminhos para não entrar bem toda vez, né? Muito. Tanto é que a gente consegue hoje ponderar muitas coisas. Né? Então a gente sabe quando é movimento de mercado, ou quando é voo de galinha. Eu diria que é voo de galinha, aquele que dá um salto, mas logo já cai e não volta mais. Mas, então, tem gente que vai exatamente nisso. E tem contadores que desejam ou tem clientes e às vezes não está mergulhado nesse mundo. E aí acabam nos procurando para a gente ajudar. Aliás, vamos falar sobre uma coisa diferente, sobre outro ativo desses aí, que era a NFT. Né? O Neymar ajudou a popularizar. No Brasil foi o Neymar, né? Foi o Neymar. Que ele fez um investimento, milhões. Aquilo lá, tem gente que investiu nisso, inclusive entre os seus clientes. E isso deu algum lucro? Se alguém falasse para você, compra aqui, você faria esse investimento? Hoje não. Hoje eu não. Mas na época do Neymar, um monte de cliente meu comprou e ganhou muito dinheiro. Não foi pouco dinheiro, não. Então, assim, mas era aquele voo de galinha que eu falei, né? Então, foi um ciclo que veio, o Neymar fomentou, né? O Neymar, além de ser um jogador de futebol, ele é um influencer, né? Então ele influenciou a galera, o mercado todo levantou, muita gente ganhou dinheiro, mas também vi muita gente perder dinheiro, muita empresa quebrando, entrando nesse cenário. Hoje, eu tenho muitos clientes, eu tenho milhares de clientes em criptoativos, mas os que compraram naquela época ainda está na carteira dele, tá lá. Mas ele não vende,
até porque o mercado hoje não está favorável à venda, mas também não investe mais. E eu não vejo clientes novos chegando com essa demanda. Então o mercado deu uma... Pode ser que no futuro haja novo boom. Se alguém vai depender, famoso aí... Sempre é assim, né? A gente sobe no boato e cai no fato, né? Então, o Neymar fez um boato, subiu lá em cima, e o fato foi que não sustentou um pouco e caiu. Mas no Brasil, fora do Brasil, eu ainda vejo alguns caras trabalhando com isso e ganhando alguma grana. Mas aqui no Brasil deu uma segurada. Mas aqui no Brasil, entenda, foi uma mudança de governo, a própria B3, que é a Bolsa Brasileira, também deu uma segurada. Os mercados internacionais agora, com a nova tributação de fundos exclusivos, offshore, também vai dar uma segurada. Então é ciclo, não? O investidor ele vai olhando aonde está mais rentabilizando. Hoje, aonde a galera está? Renda fixa. A renda fixa a 13,25, a grande maioria deixou o capital lá e não corre risco no mercado de capital. Já isso até 2023. 2024, me parece que está todo mundo já apostando que a taxa de juros vai cair e a Bolsa de Valores voltou a bater pontuação máxima. Então, é sempre ciclo. É interessante, né? É interessante. Pode ser que o ciclo da NFT volte. Eu não aposto muito. Eu Luiz Fernando, pessoalmente, não estou indicando nada, mas assim, eu não invisto. Outra coisa entre os investidores de criptoativos, algum investe só nisso? Você também faria só isso? É outra máxima, né? Não deixar tudo numa cesta só, né? Não deixar seus ovos numa única cesta. Mas teve gente que chegou a essa ideia, né? Ah, tá bom, então é agora. Não, tem muita gente que teve sorte, entrou no momento certo e ganhou muito dinheiro e não soube nem o que fazer com isso. O investidor mesmo, profissional ou investidor que está focado, ele diversifica os investimentos deles. Mas eu tenho muita gente que prefere um de mercado. Porque, por exemplo, é que a gente não pode resumir o mercado de criptoativos só em Bitcoin. Então, assim, eu vou investir posso investir só em Bitcoin? Não. Você vai investir em criptoativos, tem milhares de moedas que você pode estar negociando. Então, não necessariamente o capital vai estar só em Bitcoin. Está em Bitcoin, está em Ethereum, está em outras moedas que estão emergentes. Então, você vê que ele pulverizou o capital dele dentro de um mercado de criptoativos. Eu prefiro ter um pouquinho em renda fixa, um pouquinho em ações do Brasil, ações do exterior, um pouquinho em cripto, fundo imobiliário. Aí eu prefiro... Alguma coisa aí vai dar bom resultado. Pulverizar. Se um cai, o outro me segura aqui para não perder tanto. Para quem não conhece, evidentemente no Brasil tem muita gente que não sabe do que se trata. Né? Tem gente até que imagina que é uma moeda mesmo, né? Não é um contrato. O que prova que você é dono desse investimento, desse criptoativo? Existe um mecanismo que é um código digital. É uma programação de computador. Então você tem um código e esse código equivale a dinheiro. Tanto que você não... Como é que você guarda dinheiro hoje? Tirando o colchão, né? Bom, é uma conta corrente, uma conta poupança, um mais agressivo, uma corretora. As criativas é guardado num token ou numa carteira eletrônica, que também é um token. Então hoje é tudo código de programação. Não existe moeda, você não vai pegar em espécie ou não existe. É um token, é uma programação, foi desenvolvido com uma tecnologia muito forte e que isso é que tem valor no mercado. E tem algum caso de alguém conseguir entrar lá e, em tese, roubar tudo isso? De forma virtual? Não. Mas eu tenho clientes que esqueceu a senha e perdeu milhões. Porque aí não tem como... Ninguém acessa. Nem ele. Perdeu o token, perdeu o dinheiro. Olha, isso aí tem que ser posto na balança, hein? Porque foi desenvolvido com tanta tecnologia para não correr o risco de ser fraudado, que às vezes até a própria pessoa acaba se perdendo. Então tem que ter muita atenção com relação a isso. Principalmente quem está começando, né? Que coisa, hein? E não há o que fazer daí, né? Perdeu. Esquece. Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele tem milhões e milhões. Ele anda o tempo todo com o token. Aí fisicamente? Fisicamente. E tem um outro que botou lá na Suíça, num banco sabe aqueles bancos de filme que você coloca lá com código? Tá lá porque é o mais seguro para ele. Só tem acesso. Vai lá, entra no banco. Acesso facial, senha específica, digital, para poder ter. Mas é os caras que estão falando de milhões e milhões que estão posicionados a isso. Os bancos não oferecem isso ainda na sua carteira, né? Pelo menos não para o cliente comum, né? O que eu tenho visto em bancões tradicionais, eles têm oferecido algumas rendas fixas que estão vinculadas a criptoativos, alguns contratos com BDR e ETF que têm vínculo aos criptoativos, mas efetivo mesmo, eu não vi nenhum banco ainda oferecer. Mas é questão de tempo. Com certeza. Né? Com certeza. Eles vão ver aqui, senão vão perder muito. As grandes corretoras já estão oferecendo, BTG, XP,
Evani, tem um grandes Banco Inter, que é um banco digital forte, me parece que está oferecendo também, tanto ações no exterior quanto criptoativos. Mas os bancos tradicionais, esses Banco Itaú, Bradesco, Santander, quero vender, ou seja, liquidar hoje, eu consigo fácil, como é que é? Mesmo perdendo um pouquinho, é fácil, a liquidez é fácil? Depende das moedas, né? Certo. Vamos vender Bitcoin hoje. Você pensou, já acabou. Você botou lá, executou, vai embora. Mas claro que às vezes não é do valor que você queria, mas... Não, por exemplo, você pagou a $60 mil por Bitcoin, você tem um Bitcoin a $60 mil. O mercado hoje está a 55, você vai vender a 55. Mas vende na hora. Mas vende na hora. Certo. Agora, tem moedas que você não consegue vender porque não tem liquidez. A gente chama de book, né? O que é o mercado financeiro? É gente vendendo e gente comprando. Então, se você tem um produto que tem interesse de pessoas comprar, você vai conseguir vender rápido. Se tem alguma coisa que não vai conseguir vender... E aqui a B3 é assim também. Você pega empresas aí que estão listadas na bolsa e que você está posicionado e você bota a ordem, mas não vende. A não ser que aconteça alguma coisa. Ou você pode ir muito barato. Você pagou R$70, como eu paguei na Cash. Eu tenho, vou falar o nome da empresa aqui, agora, mas só para fim didático. A Cash era uma empresa que o Primo Rico estava fomentando ela, foi igual o Neymar. O Primo Rico fomentou ela, R$70 a ação. Hoje ela está a 1,20. Então, quem pagou 70 jamais vai, pelo menos por enquanto, vai demorar muito a sair de 1,20 para 70. É um mundo muito grande, uma distância muito grande. Então, quer vender hoje? Vai vender, mas vender a 1,20, não a R$70 quanto pagou. Nesse caso, foi bom para o Primo Rico. E ruim para mim que comprei a 70 e estou vendo ela a 1,20. Tem tudo isso. Tem tudo isso. Por outro lado, se tivesse valorizado ainda mais, mas você teria ganho. Tem outras empresas que eu posso. Aí o que eu faço? Eu, como contador especializado, utilizo de estratégia. Então eu tenho esse prejuízo que eu estou esperando no momento certo para compensar e diminuir o impacto tributário. Veja, eu tenho um prejuízo aqui que é real e eu tenho outras ações que eu estou ganhando. Quando eu liquidar no ganho, eu liquido o prejuízo também e abato ele para poder pagar menos imposto. Então, eu até perdi capital aqui, mas eu utilizo dessa perca para diminuir o impacto em outros ganhos que eu tenho. Isso é um planejamento tributário. Aí funciona. Aí funciona. Tem chance de você se ganhar muito mais do que perder, né? Pelo menos você diminui o impacto tributário, você utiliza. Em suma, um minutinho, criptomoeda, o criptoativo vai crescer. Isso é ponto pacífico, na sua opinião? Você vê que elas estão batendo, a Bitcoin está batendo altas todos os dias. A expectativa era bater 50, bateu 60, agora vai bater 65 e eu acho que vai chegar a 100. Então, até os próximos 2 anos aí bate a 100 mil que é uma dólares. tendência difícil de voltar, né? É difícil. É difícil. Mas o mercado oscila, né? Não vai olhar, sempre olha o mercado oscilar. É um período, né? Eu acho que em um período de 1 ano aí ele chega a 100 mil. É mais só o Luiz Fernando dizendo. A expectativa é minha, pessoal. Até porque eu estou comprado. Então, o que eu mais quero é que ele sobe mesmo. Luiz Fernando Cabral, do Escritório Contador do Trader, muito obrigado pelas informações. Grande abraço para você, bom trabalho. Obrigado, eu que agradeço. Fique com Deus e até a próxima. Ok, o programa Cidadão Tropical já acabou. Domingo que vem tem mais.